Fê, porque a gente começa daquele jeito. Foco na mudança do discurso do Lula, hein? Ele chegou a falar que o líder russo Vladimir Putin poderia sim vir ao Brasil e não seria preso caso visitasse o nosso país. Durante a próxima cúpula do G20, inclusive. Só que essa declaração pegou bem mal, viu? Horas depois, o presidente decidiu recalcular um pouco a rota. Lula disse que quem decide sobre a prisão é a justiça. Dá uma olhada. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a justiça, não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. Muito bem, gente. O Lula, então, dizendo que a Rússia não é signatário do Estatuto de Roma, meu querido Mano Ferreira. Acho que é meio óbvio isso, né? Pelo fato, inclusive, do próprio Tribunal Penal estar pedindo a prisão do líder russo. Pois é. Um ponto interessante é que, enquanto o presidente... Primeiro, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Mas um ponto interessante, enquanto Lula estava brigando com a justiça sobre seus próprios casos... A defesa dele falava o tempo todo em recorrer ao Tribunal de Haia, em ir para a ONU, em apelar às cortes internacionais. Agora ele trata cortes internacionais como se fossem uma submissão, uma espécie de abrir mão da soberania brasileira, um discurso nacionalista e anticooperativo do ponto de vista internacional. Os tribunais internacionais são um instrumento fundamental para a construção da paz e da cooperação entre as nações. O Lula, ao ter declarado que não prenderia o Putin se ele viesse ao Brasil, reafirma sua posição na geopolítica, que nesse momento é de linha auxiliar do ditador russo, que é uma vergonha para a tradição diplomática brasileira, uma vergonha para a tradição brasileira de ser um país da paz e do respeito aos direitos humanos, dado que Putin é hoje o Hitler do nosso tempo. Putin é o pior ditador em atividade, o mais perigoso para os valores do Ocidente. Então, Lula, ao passar pano para Putin, envergonha mais uma vez a diplomacia brasileira. E, entre aspas, uma democracia, né? Porque não existe isso, né? Agora, meu querido Japa, bom dia para você. Bom dia, Paulinho. Seu primo, Kim Kataguiri, foi ao mesmo, é seu primo, né? É primo. Foi ao tweet e escreveu o seguinte: Lula, ao dizer que Putin não seria preso no Brasil, não só desafia o Tribunal Penal Internacional, como dá um recado ao mundo democrático. O Brasil está ao lado dos autoritários que atentam contra o mundo livre. Você concorda com ele? Bom dia, Paulinho, bom dia aos colegas, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. A gente precisa saber o que é o Tribunal Penal Internacional. É um tribunal feito para julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídios. Então é um tribunal de defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Qualquer país que esteja compromissado com a defesa desses direitos deve se orgulhar de fazer parte do rol de signatários do TPI. Então, essa é uma primeira premissa muito básica, Paulinho. Quando ele faz uma crítica ao porquê do Brasil ser signatário ou não deste tribunal, ele está colocando em jogo o compromisso do Brasil com a democracia. E a gente já falava aqui na semana passada sobre o risco do presidente fazer essa diplomacia direta, que é ele estando nos lugares, ele falando sobre as relações internacionais com desconhecimento e causando vergonha ao Brasil. Eu reafirmo com base nisso que ele falou agora, que ele não tem que fazer esse tipo de discurso despreparado lá fora. Diplomacia para diplomata, pessoas que estudam para isso, pessoas que só fazem isso, pessoas que sabem a realidade do momento que o mundo vive lá fora, e ele tem que ir lá para assinar, tirar foto, apertar a mão e não ficar viajando o tempo todo fazendo esse tipo de discurso. Por que você não gostou desse discurso do Nelson Kobayashi, hein, Pepe? Bom dia. Bom dia a todos.
O Nelsinho insiste nessa história de dizer que diplomacia é para diplomatas. Não, Nelsinho, não, mais uma vez... Um diplomata não teria dito isso aí. Mais uma vez eu vou discordar de você. Quem cria política exterior não é o diplomata. O diplomata, ele estuda para executar a política exterior. Mas quem dá diretriz é quem foi eleito, quem tem mandato, né? Esse é o primeiro ponto, né? O Lula tem mais que definir a estratégia exterior dele no mundo, o protagonismo do Brasil no mundo. São coisas completamente diferentes, né? E eu discordo do Mano também, quando ele colocou aqui, né, a questão da Rússia, né? É discutível a gente falar sobre a aproximação do Brasil com a Rússia. Isso eu concordo. O Brasil com o Putin, o Brasil em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas eu acho legítimo o Lula colocar na mesa a discussão sobre o Tribunal Penal Internacional. De fato, legítimo é uma questão. Só não é acertado. De fato, é uma questão. É uma questão importante, né? É bom lembrar, Nelsinho, que o Brasil foi signatário do Estatuto de Roma, né, que criou o Tribunal Penal Internacional, né? E nenhum país com relevância significativa assinou esse tratado também. Então você acha esse tratado, por exemplo, não alcança os Estados Unidos, não alcança o Japão, então você não alcançaria a Rússia, não alcançaria a Rússia. E há uma questão também que ninguém consegue definir. Como é que é feita a execução de decisões do Tribunal Penal Internacional? Essa é uma questão interessante. Felipe, mais de 120 países assinaram. Aí porque os Estados Unidos, nessa hora, os Estados Unidos é referência. Nessa hora, os Estados Unidos é referência. Agora é referência? Agora pode. Mais de 120 países assinam. É uma delícia, né, de pessoa. É engraçado. Na hora de construir narrativa política sobre os próprios crimes, né, quando queria deslegitimar a justiça brasileira, Lula falava em recorrer, e sua defesa falava em recorrer aos tribunais internacionais. Agora o Tribunal Internacional não vale porque os Estados Unidos não assinou. Como é que não vale? Como é que você vai executar uma decisão do TPI, Tribunal Penal Internacional? É difícil. Meu amigo, os Estados Unidos os Estados Unidos não assinam. Deixa eu falar uma coisa. Vocês já viram algum momento qualquer país decisão da TPI ser executada em justiça nunca foi mesmo. Todo? Olha só, qualquer país que tem um grande exército, que está o tempo todo envolvido com algum tipo de possibilidade de guerra, não vai assinar. É claro que a Rússia e os Estados Unidos não vão assinar. Os outros países todos assinam, o PP, mais de 120. Então eles não assinam porque eles correm o risco de serem submetidos às sanções, às penas. Mas daí a gente não tem que Mas a discussão, Nelsinho, a discussão é legítima. Tem que discutir o real. É claro que é uma discussão legítima. Tem que discutir. Mas eu não acho que está errado esse ponto do Lula sobre Mas qual é a política externa do Brasil? Não é promover a paz? Então por que não legitimar um tribunal cujo objetivo é botar limite nas atrocidades de guerra? Porque dificulta o relacionamento do Brasil com a Rússia. Então a paz não é prioridade. A prioridade é bater palma para um ditador. A prioridade é relacionamento comercial. Mas não tem execuibilidade nenhuma decisão do TPI. Não tem execuibilidade nenhuma desse TPI. Meu amigo, se fosse o Bolsonaro... Sigla, não, porque ninguém tem. Tribunal Penal Internacional. Se fosse o Bolsonaro condenado pelo Tribunal Penal Internacional, meu amigo, ia ser o céu do mundo. A melhor coisa que existe no planeta é o TPI. Agora, como é um assunto envolvendo um discurso desencontrado do Lula e não serve para nada o TPI. É nada. Tema sobre Rússia, Putin, Tribunal Penal Internacional, você insiste para falando sobre a relevância que se dá ao tribunal dependendo da circunstância. Libera o anjo da guarda do Bolsonaro, gente. É curioso, né? Porque não foi o PP que trouxe o Bolsonaro. É. Interessante. Olha